inimigos da família. Amém? O diabo, o nosso inimigo, como diz a palavra de Deus, o inimigo dos irmãos, traz muitas coisas até à nossa vida e à nossa família para, de alguma forma, destruí-la, verdade? Quantos sabem isso? Se nós olharmos para aquilo que Deus fala na sua palavra e aquilo que nós vemos diariamente, é Satanás, o inimigo das nossas almas, a tentar destruir as famílias, certo? Porquê? Porque quando o inimigo entra numa família, ele não só destrói as pessoas dessa família, dessa casa, como destrói tudo à volta e também as gerações futuras, certo? Sim ou não? Então, nós vivemos num tempo em que nós vemos muitas crises nas famílias. E em 2 Timóteo 3, 1-6, nós vemos a descrição que a palavra de Deus dá ao homem dos últimos dias. Então o versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Vejam isto. 2 Timóteo capítulo 3 fala-nos do homem dos últimos tempos. Eu pergunto-me, se olharmos para as características deste homem, já podemos ver algumas nos nossos tempos, sim ou não? Nós vemos que o homem, a Bíblia fala que o homem será amante de si mesmo, ou seja, há orgulho no homem. Ele é avarento, ele é presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis. Tantas características que nós hoje podemos ver na nossa sociedade, sim ou não? Cada vez mais as pessoas voltam-se umas contra as outras, mesmo nas próprias famílias, pensando que são inimigos ao invés de se unirem. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. O nosso verdadeiro inimigo não é carnal. Posso ouvir um amém? O nosso verdadeiro inimigo não é o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. O verdadeiro inimigo chama-se Satanás. Posso ouvir um amém? Alguém ficou assim a pensar, a sério, o meu inimigo não é o meu marido, eu a pensar que era. Diga lá comigo, o inimigo que nós temos que abater chama-se diabo. Sim ou não? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, portanto não é contra as pessoas, mas é contra as várias formas do inimigo se manifestar contra nós, certo? Por isso fala de principados, potestades. Nós sabemos que a nossa luta não é carnal. Se você hoje está aqui e tem algum tipo de quesília, de problema com alguém da sua família, eu quero dizer ao contrário do que você possa pensar, a sua luta não é contra exatamente essa pessoa, mas é contra o inimigo. Amém? Não é contra a pessoa em si, mas é contra o inimigo que vem à nossa vida para matar, roubar e destruir. E hoje o que nós vemos é isto, muitas pessoas virando-se umas contra as outras, sem perceberem que o real inimigo não é a pessoa em si, mas é Satanás.
Então, nós hoje vamos ver algumas ferramentas que o inimigo usa para destruir as famílias. E vamos ver 3 principais ferramentas. E eu hoje quero trazer este assunto aqui, porque às vezes nós estamos talvez um pouco adormecidos. Se por um lado algumas coisas parecem demasiado normais na nossa vida, outras podem ser coisas que nós consideramos que nem são assim muito importantes, mas que são pequenas e subtis ferramentas que o inimigo usa para destruir as nossas casas. Quantas pessoas querem saber? Amém? Diga assim ao seu irmão, tens que saber as ferramentas que o inimigo usa para destruir as nossas famílias, para estares atento e não permitires que o inimigo arrombe a tua casa. Amém? Então, a primeira ferramenta que nós vamos falar e que o inimigo usa é dividir para conquistar. Diga comigo, o inimigo divide para conquistar. O que é que o inimigo faz? E veja se isto não acontece em tantas famílias, se calhar até na nossa. O inimigo semeia desconfiança, ressentimento, má comunicação entre os membros da família. Outra coisa é normalizar a ausência, incentivando a ideia de que estarmos distantes emocionalmente ou fisicamente é aceitável e até desejável. Outra coisa que o inimigo faz para dividir é excluir o diálogo, tirar o diálogo das nossas casas, fazer com que as pessoas deixem de conversar umas com as outras. Vou só repetir, para dividir o inimigo semeia desconfiança, semeia ressentimento, má comunicação, normaliza a ausência. Nós temos a ideia de que até é bom estar distante fisicamente, estar distante emocionalmente e também retira dos nossos lares o diálogo, a comunicação. Uma das primeiras coisas que o inimigo usa para destruir as famílias é exatamente impedi-las de comunicar. Você já percebeu que muitos problemas que nós temos uns com os outros é simplesmente por erros de comunicação? É porque a pessoa não entendeu o que nós dissemos. É porque nós dissemos de uma forma errada. É porque não queríamos dizer aquilo que dissemos, mas já dissemos. Sim ou não? Quem é que já teve um problema com um familiar, seja mãe, pai, filho, simplesmente porque não comunicamos bem? Certo? Simplesmente porque não dizemos as coisas como elas são, claras. Muitas pessoas pensam naquilo que querem dizer, mas não dizem. Sim ou não? Uma das coisas que nós falamos e que todos nós sentimos é que, por exemplo, o amor não pode ser só uma coisa que nós fazemos, mas também é importante o amor ser falado. Certo? Às vezes, se calhar, muitas famílias amam-se, mas nunca expressaram isso com os seus lábios. Nós somos uma família em Cristo, amém? Você consegue virar aí para o seu irmão e se tiver um familiar próximo, ainda melhor, e diga-lhe, eu te amo. Diga-lhe com um sorriso bom e diga-lhe, eu te amo. Porquê? Porque somos família, amém? Somos filhos e filhas de Deus, podemos dizer uns aos outros. E quantas vezes lá em casa você diz aos seus filhos que o ama? Que você diz ao seu marido ou à sua esposa que o ama? Ou que você diz aos seus pais, ou diz, sei lá, a qualquer membro. Hoje em dia até vemos, vou brincar, hoje em dia até vemos muitas declarações de amor aos animais. Eu amo o meu cão, eu amo o meu gato. Mas às vezes as pessoas dizem, eu amo o meu cão, mas recusam-se a dizer, eu amo o meu irmão. Eu amo a minha irmã. É mais fácil dizer, ai, o meu gatinho maravilhoso. Claro, ele não fala, meu irmão. Só faz miau, miau. Olha que bom, não é? Que livramento. Finalmente encontramos uma pessoa que não fala, só mia. É ótimo, é ou não é? Ou ladra, faz qualquer coisa. Ou então um passarinho faz pip, pip, pip. Olha, vês, bom dia para ti também. Sabes lá, se calhar o passarinho pode estar a dizer-te, olha, vai dar uma volta, eu não gosto de ti. Ai, que lindo, está a dizer que me ama. Porque nós, às vezes, temos dificuldade em expressar o amor. E isso nós podíamos falar de muitos motivos para que isso aconteça. Talvez você tenha dificuldade em expressar amor porque nunca recebeu amor. E muitas pessoas, em muitos lares, como eu estava a dizer há pouco, quando o inimigo destrói uma família, ele não destrói só aquela família. Ele destrói todas as famílias que vêm a seguir àquela.
Porque se você foi um filho ou uma filha que não recebeu amor, provavelmente do seu pai ou da sua mãe, provavelmente você vai ter dificuldade em expressar esse amor ao seu pai, ao seu filho ou à sua filha. Sim ou não? Estão comigo? Tudo que nós recebemos da nossa infância, nós quer queiramos, quer não, nós vamos levar aquela carga connosco e acabar por derramar sobre os nossos filhos. Por isso é que Jesus foi àquela cruz. Posso ouvir um amém? Por isso é que Jesus nos veio redimir. Porque você e eu não temos mais que viver com as cargas do passado, mas nós podemos começar algo novo. Por isso é que Jesus, Ele não fica dependente, ou Ele não quer que você fique dependente daquilo que você recebeu como herança. Jesus quer dar-lhe uma oportunidade nova. Jesus quer dizer, olha, talvez até aqui tu não tenhas recebido amor, talvez até aqui os teus pais não tenham sido ou não tenham tido a reação correta contigo, mas tu hoje, a partir do momento em que tens Cristo em tua vida, tu podes mudar o rumo às coisas. Posso ouvir um amém? Diga assim comigo, eu não tenho que ficar escravo do meu passado. Quando Jesus entra na minha vida, algo novo começa. Algo novo começa. Você pode aplaudir a Jesus por isso nesta noite. Jesus lhe dá uma nova oportunidade. Jesus lhe dá uma nova vida. Amém? Amém, irmãos? Então, aquilo que o inimigo faz, como eu estava a dizer, é realmente impedir a comunicação das pessoas na família. A falta de comunicação traz graves problemas às famílias. Hoje em dia nós vemos pais que não conversam com os filhos e por isso não os conhecem. Não conhecem os seus problemas, não conhecem quem são os seus amigos, não conhecem as suas fragilidades, não conhecem os medos e as dúvidas que eles têm. Cria-se, como eu disse há pouco, um clima de desconfiança. E muitas coisas são feitas no oculto, às escondidas. Porquê? Porque têm medo de condenação, de repreensão. Porque nunca tiveram aquele momento de poder expressar o que é no seu coração. Eu quero dizer-lhe, a comunicação é algo vital numa família. Seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, seja até entre os próprios irmãos, é necessário que haja comunicação. Se você agora pudesse parar aqui um minuto e pensar, quando foi a última vez que você teve uma conversa séria com o seu filho, com a sua filha? Seja de que idade for, talvez ele já tenha constituído a sua família, mas você está interessado nele. Interessado em saber como ele está. Não é só falar de coisas triviais, é saber como vai o seu coração. Estão cá? Estou a fazer-vos pensar e os filhos estão a pensar, bem, realmente, meu pai ou a minha mãe, há quanto tempo é que eles não falam comigo? Mas hoje diga comigo, eu vou pensar nisto. Eu vou redimir-me nisto, porque nós precisamos de comunicar. Diga comigo, comunicação. Quantos sentem que isso é uma necessidade em sua casa? Amém? Eu sinto que essa necessidade é vital na nossa casa. E essa falta de comunicação muitas vezes vai trazer ressentimento. Porque nós temos maridos e mulheres que não se perdoam. Temos filhos que não perdoam os pais. Temos pais que cobram dos filhos. Diga assim comigo, eu não posso confundir propósito com ativismo. Diga comigo, ou pense comigo, a sua família tem um propósito nesta terra, sim ou não? Quantos creem que há um propósito na nossa família? Se você crê que há um propósito na sua vida, você sabe que há um propósito na sua casa. Sim? Quantos creem que há um propósito? Então, muitas vezes nós estamos a confundir propósito com ativismo. O tempo corrido tem consumido muitas famílias. Quem já percebeu que o tempo está assim a toda a velocidade, a todo o vapor. E o tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm tempo para conversar. E quando o fazem, estão divididas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Falam enquanto conduzem, falam enquanto trabalham, falam enquanto se distraem com o telemóvel, falam
ocupadas com os seus afazeres. Elas falam sim, mas não escutam. Elas ouvem, mas não escutam. Uma das coisas que deve haver nos nossos lares é comunicação com o coração. Diga assim, comunicação com o coração. É quando você não ouve só, você escuta. Estão comigo? Não ouve só as palavras, escuta o que está por trás delas. E todos nós, vou dizer uma novidade, e acho que a maioria vai concordar comigo. Quantos precisam de falar? Quantos sentem necessidade de falar? Há aqui alguém que não tem necessidade de falar? Vamos fazer ao contrário. Quantos dizem assim, eu passo muito bem, toda a minha vidinha sem falar com ninguém? Não acredito. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos precisam de ser ouvidos? Já foi mais fácil responder a esta. Falar, nós até somos humildes e dizemos, não, eu não quero amassar ninguém. Mas quando ouvimos assim, gostas de ser ouvido? Gosto. Vocês gostam? Quem é que gosta de sentir que alguém está interessado em ouvi-lo? Agora vou dar aqui uma à parte. Maridos, olhem para as vossas esposas. Esposas, olhem para os vossos maridos. Mães e pais, olhem para os seus filhos e vejam aquele sorriso maroto de, estão lá a ouvir? Escute, irmãos, não me ouça só, escute-me nesta noite. Diga assim comigo, comunicação com o coração. É quando você não só ouve, mas escuta com o seu coração. Agora, me perguntei quantos querem ser ouvidos, quantos gostam de falar, e agora vou dizer as duas coisas. Você gosta de ser ouvido? Pare para ouvir também. Porque muitas pessoas gostam de ser ouvidas, mas não têm paciência para ouvir o outro. Muitas pessoas gostam de falar, mas não têm paciência para esperar que o outro fale. Ufa! Algumas mulheres estão a pensar, o meu marido devia ter vindo. Estou a brincar, irmãos. Mas é assim ou não é? Todos necessitamos de comunicação. Todos nós precisamos de ouvir. Sabe, uma das coisas que Jesus dizia, ele quando começava a falar dizia, em verdade vos digo. E dizia. E depois dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nós precisamos de ouvidos para ouvir. E depois ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, para escutar. Não só para passarem palavras no vento, mas para nós escutarmos aquilo que nos é dito. Então diga assim comigo, vou melhorar a minha comunicação. Você sabe que comunicação, nós às vezes achamos que comunicação é só nós falarmos. Mas a comunicação subentende que há um emissor e um receptor. Ou seja, a comunicação exige que você tenha alguém que fala, alguém que ouça. A comunicação exige que você tenha um emissor, um receptor, uma mensagem e uma maneira dessa mensagem passar. Por isso nós temos um Facebook, um Instagram, um canal para onde nós ouvimos ou vemos algo, ou temos o YouTube e temos tantas coisas pelo qual nós ouvimos como um meio, como canal de mensagem, mas nós temos que ter sempre um emissor, aquele que fala, e o receptor, aquele que ouve. Então diga assim comigo, eu vou melhorar a minha comunicação, eu vou falar e eu vou ouvir. Amém? Estou a ajudar-vos? Porquê que eu estou a dizer isto para vocês dizerem? Porque esta é uma ferramenta do inimigo. O inimigo usa a falta de comunicação nos lares. Não se entende o que se diz, diz-se meias coisas, não se fala abertamente, é assim tudo muito disperso. Isso traz inimizade, isso traz ressentimento, quando as pessoas não dizem as coisas com clareza. Então as pessoas hoje em dia estão a conversar, mas sempre ocupadas com outra coisa. A distância entre os lugares tem sido superada pela comunicação através dos telemóveis, da internet, mas não supera a necessidade do contacto físico. Sim ou não?
Por isso as pessoas tendem neste tempo a normalizar a distância. Elas dizem, não faz mal, pronto, o telefone, basta um telefonema. Mas nem se percebe que se estão a corroer os relacionamentos. Diga a alguém que está ao seu lado, eu preciso tanto de ti. Você consegue precisar de alguém? Se você disser assim, não, eu não preciso, não vou oferecer-lhe, porque não sei se poderia fazer isso, mas eu posso indicar-lhe algumas ilhas paradisíacas e talvez desertas para você ir para lá. Quem aprova? Ninguém? Ninguém quer ir para uma ilha? Mas olha, uma ilha para sempre não dá. Diga lá assim ao seu irmão, não vais para a ilha. Eu preciso de ti e é certo e mais que sabido que tu precisas de mim. Amém? Então, sabe, o tempo é invisível, mas ele é muito real. A Bíblia diz em Efésios 5,16, se puderem pôr, por favor, Efésios 5,16. Efésios capítulo 5 e versículo 16. Pronto, vamos lá nós. Diz assim, diga comigo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sabe, a Bíblia nos incentiva a nós remirmos o tempo, cuidarmos dele, tratarmos com ele. Se nós não cuidarmos, se nós não remirmos o tempo, nós um dia vamos olhar para trás e ver que perdemos muitas oportunidades. Precisamos de um posicionamento de dar tempo para cada coisa e não nos deixarmos ser consumidos pelo tempo, que muitas vezes envelhece os nossos relacionamentos. Quantos já se aperceberam que olharam assim só um bocadinho aqui de esguelha pelo vosso ombro e os vossos filhos que ontem tinham 2 já têm 10, 12? Assim é assustador. Quem é que anda assustado aí? A dizer assim, mas que é isto? Quem é este que anda aqui? Cresceu, está maior que eu, casou, tem filho aí, deixa-me pensar, o que é que está a acontecer na minha vida? Sabe, quero dizer-lhe, coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Se tem alguém que tem da sua família, diga, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Quantos podem dizer, vamos colocar Deus em primeiro lugar? A Bíblia diz em Colossenses 4:5 para nós aproveitarmos as oportunidades. Diga comigo, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Sabe, há uma passagem em Tiago que ele diz, mais ou menos assim, parafraseado, ele diz, vocês dizem que amanhã vão fazer isto, que depois vão fazer aquilo, que vão ali, que vão acolá, mas vocês devem dizer, se Deus permitir, eu vou fazer. Se Deus permitir, porque há coisas, meu irmão, que nós não controlamos. E nós não controlamos o tempo. E nós fazemos muitos planos. Quando eu tiver 20 anos, quando eu tiver não sei o quê, quando eu fizer assim. Mas você não tem na sua mão o poder para nada. E um dia você vai olhar para trás e foi assim, a correr. Passou. É ou não é? Passou o tempo. Então diga comigo, vamos aproveitar todas as oportunidades para dar vida aos nossos relacionamentos no nosso lar. Amém? Quantos vão dar vida? Quantos vão aproveitar as oportunidades? Aproveite todas as oportunidades que tiver na sua mão, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes, os membros da família tornam-se inimigos, porque verdadeiramente não tiveram tempo para se tornarem amigos. Não dedicaram tempo, não aproveitaram as oportunidades para estabelecer essa relação. O ativismo faz com que as pessoas gastem o tempo fazendo muitas coisas. As famílias hoje estão muito ocupadas. As crianças têm muitas atividades. Elas vão à escola, elas vão às atividades extracurriculares, elas vão à piscina, elas vão à ginástica, elas vão ao futebol, elas passam, nós andamos de um lado para o outro, a deixá-las em todo lado. Ativismo. Mas estamos a confundir com propósito. Eu não estou a dizer que não podem ter atividades, entende-me? Mas que você aproveite as oportunidades. Porque elas às vezes estão ali diante de si e você as perde. Com um telemóvel na mão, com uma distração, com tanta coisa que vai na sua cabeça e já foi. Aquela oportunidade já passou. Então,
Às vezes nós estamos muito envolvidos em atividades, mas não estamos realmente a viver e a desfrutar das pessoas que nós amamos. Eu vou insistir consigo, meu irmão, mas diga aí ao seu irmão lindo, eu te amo. Vamos desfrutar desta vida que Deus nos deu juntos. Amém? Mateus 24, 43, por favor, Mateus 24, 43. Quantos aqui são pais de família? Para fazer pergunta, onde estão os homens ou os responsáveis ou as responsáveis pelo seu lar? Ok? Porque muitas vezes um lar pode não ter um homem, mas tem uma responsável pela família, sim ou não? Onde estão os responsáveis pelo seu lar? Todos têm que levantar a mão, menos os filhos, não é? Menos as crianças, menos os que ainda não têm, não é? Ainda não têm a sua família constituída. Portanto, vamos lá. Quantos são pais de família, mães de família, responsáveis pelo seu lar, sacerdotes, sacerdotisas do lar? Veja o que é que diz o versículo 43. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Isto é algo que Jesus está a contar, mas veja o que é que Jesus considera que um pai de família tem que fazer. Diga comigo, vigiar. Jesus está a dizer que um verdadeiro pai, mãe, sacerdote, responsável pelo seu lar, o seu trabalho é não permitir que o diabo arrombe a sua casa. Onde estão os homens, mulheres, famílias completas que vão dizer: diabo, não vais arrombar a minha casa, não vais vir com nenhum dos teus demónios, não vais roubar os meus filhos, não vais trazer enfermidade, não vais roubar o meu lar, não vais roubar as nossas finanças, não vais arrombar a porta da minha casa. Você tem que se posicionar neste tempo. Fica aí de pé, vamos lá. Fica aí de pé com todas as suas forças. Vá, só permite, as crianças podem ficar sentadas, vá. Só os homens, mulheres responsáveis pelos lares. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Eu me posiciono nesta noite e declaro que o ladrão não arromba a minha casa. Eu declaro que todo o espírito imundo que quer entrar no meu lar, não permito, no nome de Jesus Cristo. Satanás, tu e os teus demónios vão embora agora, porque as ombreiras da porta do meu lar estão carregados com o sangue de Jesus Cristo. Fora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Posicione-se nesta noite. Amém. Posicione-se. Pode sentar mais um pouquinho. Eu disse 3 ferramentas, vamos na primeira, mas é só mais um pouquinho. Posicione-se, meu irmão e minha irmã, porque a Bíblia diz que é isto que Jesus espera de mim e de si, que não permitamos que o inimigo arrombe a nossa casa. Jesus ensinou que o pai de família deve cuidar e proteger a sua casa para que não seja roubada. Vou-lhe perguntar, irmão, qual é o inimigo, qual é o ladrão que está a tentar invadir a sua casa? Qual é o ladrão, qual é o inimigo? O que é que você vê nos seus filhos? O que é que os seus filhos veem? Será que a pornografia está a entrar no seu lar? E você depois acha estranho o comportamento dos seus filhos? Será que a rebeldia está a entrar através de amizades que não deviam ter? O que é que está a entrar pela porta do seu lar? Posiciona-se. Posiciona-se. Você pode dizer, sim, mas não sou eu, mas não sou eu, mas posiciona-se. Não permita, diga, Satanás vai sair daqui, tu e o teu lixo. Tu e o teu lixo vão sair daqui. Não sei como vai ser, mas vão sair no nome de Jesus. Comece a olhar, comece a ver o estado espiritual do seu lar. Comece a pedir ao Espírito Santo, o que é que há aqui que eu não sei? O que é que há no ambiente? Há algo no ambiente que não está bem? Comece a orar em espírito.
Há um espírito ladrão que está a tentar entrar na sua casa. Você quer crescer, frutificar, florescer e nada funciona. Expulsa esse espírito ladrão. Veja como está a sua vida. Veja como é que entrou lá em casa esse demónio. E depois então sim, ponha-o a andar. Amém? Muitas vezes as pessoas estão a expulsar demónios e a trazer para dentro de casa o lixo do Satanás. Como é que vamos expulsar um demónio e convidá-lo a entrar a seguir? Escancaramos a porta para tudo e mais alguma coisa que entra pelo nosso lar, deixamos a nossa televisão ligada nas coisas mais obscenas que existem e depois dizemos, diabo, sai daqui no nome de Jesus. Ele até faz uma dancinha, um rodopio e vou-me embora nada, estou cá dentro. Você duvida, meu irmão? É assim ou não é? Como é que você expulsa demónios a seguir se você convida, quase põe a passadeira vermelha à porta para eles entrarem todos? Diga comigo, hoje eu vou posicionar-me e o lixo de Satanás vai sair porta fora, em nome de Jesus. Sim? Amém? Não podemos deixar que o nosso tempo seja roubado ou perdido para depois andarmos a tentar recuperá-lo. Amém? Então, o primeiro ponto, a primeira forma que Satanás usa, a primeira ferramenta é dividir-nos dentro de casa. A segunda é promover o egoísmo. Incentivar que cada um pense apenas em si, ignorando o bem comum. A Bíblia diz em Marcos 3:25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode subsistir. O ser humano é egoísta por natureza. Nós vemos lá em 2 Timóteo, quando lemos, vemos que o homem dos últimos tempos é um homem egoísta. O ser humano é egoísta. Mas nós temos vindo a ver que cada vez mais tem-se gerado uma geração que vive em competição para mostrar quem é melhor. Vive em constante comparação para ver quem é melhor. Nós precisamos de cuidar para que isso não aconteça dentro das nossas casas. E sabe, a Bíblia diz em Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso diz-nos o quê? Diz-nos que nós precisamos de pensar no nosso lar, na nossa família. Nós não temos que pensar só em nós, só no nosso benefício pessoal. Tudo é para todos. Tudo é por causa de todos. Tudo é com a vista em todos. Quando vivemos em família, nós precisamos saber que não estamos sozinhos. E tudo o que nós fazemos deve visar o bem de todos. Todos têm que contribuir para que haja harmonia no lar. Não são só os pais que devem servir os filhos, mas os filhos devem servir os pais. A família é um núcleo de pessoas que entende que todos somos importantes dentro do lar. Todos temos que contribuir para essa construção. Uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. Contudo, se cada um estiver a buscar o seu próprio interesse, a família divide-se. Os desencontros acontecem porque as pessoas não percebem que estão a buscar propósitos diferentes e que impossibilitam a união da família. A separação acontece de facto, mas as famílias já estavam emocionalmente divididas há muito tempo. Quando você vê, ou quando acontece na sua vida, ou já aconteceu na sua vida, há uma ruptura, ela não aconteceu naquele momento, ela não aconteceu naquele instante, ela já aconteceu há muito tempo. Porque emocionalmente, por causa no mês passado, lembram-se daquele jogo que eu trouxe aqui das pecinhas? Muitas coisas, muitos princípios vão sendo tirados e tentar manter a coisa de pé. Mas isso aí vai trazendo vazios interiores à família. O que é que vai acontecer? Não acaba quando desmorona. Desmoronou porque já tinham sido tiradas muitas peças. Posso ouvir uma amém da vossa parte? Isto sucede ou não nas famílias neste tempo? Sucede, sim. Para que a família viva bem, cada um tem que saber o seu papel. E todos os membros da casa precisam de pelejar uns pelos outros. Veja o que é que diz Neemias 4:14. Vamos lá ler Neemias. Neemias, antes de Esther. Neemias 4:14.
E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível. E agora veja, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Deus nos chama a pelejar uns pelos outros. O que não é uns com os outros. Não é pelejar uns com os outros, mas é uns pelos outros. É fazermos em prol uns dos outros. É fazermos as coisas pelo bem comum. Quando um defende o outro e sabe que não está sozinho, tudo se torna mais fácil. Os pais devem defender e proteger os seus filhos. Os seus filhos não são perfeitos. Só uma mãe ali é que sabe que a filha é mesmo complicada. Os filhos não são perfeitos, amém? Os nossos filhos não são perfeitos, amém? Você é filho ou filha e também não é perfeito, amém? Os nossos filhos não são perfeitos, mas sabe uma coisa? Defenda-os sempre. Defenda-os diante dos outros. Não diga mal deles. Não é defender no sentido de ir ter com o outro e dizer, tu não sei o que é do meu filho. Não, calma, porque às vezes o seu filho também erra. É defender no sentido de protegê-lo, de guardá-lo, de não falar dele aos outros, de não falar mal dele aos outros. Guarde essa conversa lá para casa. Fizeste isso, está errado. Vais pedir desculpa, porque não se faz. Posso ouvir amém? É só o cansaço, não é, irmãos? Abana aí o seu irmão e diz, só falta mais um ponto. Quantos estão a aprender e a receber de Deus? Amém? Os filhos devem defender e apoiar os seus pais. A palavra diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que nós vivamos bem. Agora lembre-se, diga assim comigo, honrar. Honrar. O que é honrar? Você deve obediência aos seus pais até ao momento em que sai de casa. Estamos cá? Você deve obediência aos seus pais até você sair de casa e constituir a sua família. A seguir, você deve-lhes honra. O que é honra? O que é honrar os seus pais? É não falar mal deles, é respeitá-los, é ser educado com eles, é não difamá-los, é não falar deles, é fazer como os pinguins do Madagascar e sorrir e acenar. É cuidar deles, porque um dia eles vão precisar dos seus cuidados, sim ou não? Todos nós um dia vamos precisar que alguém cuide de nós. Então honre os seus pais, cuide deles, não fale deles, respeite, não profira palavras torpes e negativas em relação a eles. Então, se você é... Todos somos filhos, né? Mas se você for pai ou mãe, você deve pensar, eu tenho que proteger o meu filho, guardar o meu filho, não falar mal dele, não falar dele a outras pessoas, ajudá-lo. Se você é filho, se você é filho e ainda está dentro da casa dos seus pais, você deve-lhes a obediência. Eles dizem que é para a direita, é para a direita. Se diz que é para lavar a louça, é para lavar a louça. Se diz que é para chegar a casa a esta hora, é para chegar a casa a esta hora. Mas se você já saiu de casa e está a construir a sua família, continua a dever-lhes honra. O que é honra? Respeitar. Já não lhes deve obediência, mas deve-lhes honra. Respeitar, honrar, ser amável, ajudá-los. Amém? Amém? Então, cada um deve trabalhar para o outro e assim sucessivamente. Muitos pais estão focados na sua carreira, querem crescer, ter muito dinheiro, cuidar das suas empresas. Dizem que fazem isso pelos filhos, pela família. Mas a questão é, cada vez se vê mais pais a perderem os seus filhos e a sua família por causa desse valor que aparentemente é nobre, mas que separa as famílias. É preciso, diga comigo, disciplina, controle do tempo, estabelecer prioridades. E nunca, diga comigo, nunca cair em extremos. Seja equilibrado. Estou a ajudar os irmãos ou isto está assim difícil? Diga assim comigo, obrigada. Diga assim comigo, ser equilibrado, disciplinado. Amém? Ser equilibrado, disciplinado. Tudo tem o seu tempo.
A Bíblia diz, há tempo para tudo debaixo do sol. Deus não deixou nada à deriva. Ele sabe que você precisa de cuidar das suas coisas, da sua empresa, do seu trabalho, do seu emprego, mas também colocou lá a sua família, todas as coisas que você precisa. E há tempo para tudo debaixo do sol. Diga aí a alguém que está ao seu lado, há tempo para tudo. Vais conseguir fazer tudo. Ser disciplinado, controla o tempo, estabelece prioridades e não caias em extremos. O que é que lhe adianta ganhar tudo nesta vida e no final perder a sua família? Cuide daquilo que Deus colocou na sua mão. Os nossos filhos foram colocados por Deus na nossa mão para nós ajudarmos os nossos filhos, moldá-los, levá-los a conhecer o seu propósito de vida e a cumprirem aquilo que Deus designou para eles. Você e eu, se já têm ou não, mas vindo a ter, você e eu fomos chamados para ajudar os nossos filhos, moldá-los, levá-los a conhecer o propósito que há na vida deles e a cumprirem aquilo que Deus designou para eles. Quando eles estiverem perdidos, não souberem, mãe, pai, eu não sei que curso tirar, o que vou fazer da vida, você e eu precisamos de conduzi-los ao seu propósito. Não é dizer-lhes, vais ser isto, vais ser aquilo, porque eu quero. Porque eu gostava de ter sido e nunca fui, então vais ser tu. Não, meu irmão, Deus colocou os seus filhos na sua mão para você cuidar deles, educá-los, dar-lhes propósito, identidade e eles conhecerem o propósito que Deus tem para a sua vida e um dia e cumprirem-no. Não só um dia, mas agora mesmo, no agora, eles cumprirem o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então esse é o nosso papel enquanto família, amém? Quando as pessoas são egoístas, elas tornam-se inimigas uns dos outros. Então diga comigo, não vamos deixar que o egoísmo se torne um inimigo da família. E a terceira ferramenta que o inimigo usa para destruir as famílias é fragilizar os valores. Corroer princípios como o respeito, a empatia, o perdão, o compromisso e a lealdade. Mateus 6,21 diz que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Certo? Onde está o teu tesouro, onde está aquilo que tens de mais valor, o teu coração está lá. Amém? E sabe, o materialismo tem enganado muitas famílias. Há muitos anos atrás, as pessoas casavam com recursos mínimos e depois juntos eles queriam construir as suas vidas e adquiriam tudo com esforço e com união. Sim ou não? Muitas pessoas ainda agem assim. Atualmente nós vemos uma geração de pessoas que querem tudo primeiro e depois pensam em casar. Hoje vemos jovens que dizem, eu primeiro vou estudar, vou fazer o meu dinheiro, vou comprar a minha casa, e depois, então, um dia, eu vou casar. Então, depois, um dia, logo se vê se vou ter ou não. Vemos uma geração de jovens assim, porquê? Porque cada vez mais, diz a palavra de Deus, o amor de muitos se esfria. Os princípios se alteram, os valores já não são os mesmos. Então nós precisamos estar atentos para saber se isso não é só materialismo no nosso coração. Atualmente as pessoas querem ter tudo primeiro e depois então pensar nisso. Mas, não sei o que é que os irmãos dirão, mas ter uma casa bonita, ter muitos bens, nem sempre é sinónimo de ter uma família unida. Nós vemos muitas pessoas que têm a casa bonita, têm tudo, mas a família está desestruturada. Às vezes pode mesmo representar o contrário. Então, nós não devemos pensar que, os pais não devem, por exemplo, pensar que dar tudo a um filho de uma forma fácil significa criá-los bem. O papel dos pais vai muito além de gerar e sustentar os filhos. A companhia, o ensinamento dos valores, do amor, é aquilo que os filhos mais precisam dos seus pais. Muitos pais gastam o seu tempo longe dos filhos, trabalhando para lhes dar o melhor, mas depois perdem os próprios filhos. Estou a falar assim coisas muito fortes, irmãos. Muitos pais, até com um bom propósito talvez, passam a vida inteira, entregam toda a sua vida a trabalhar, mas os filhos crescem. O tempo passa e perderam
as coisas básicas, perderam tantas experiências, tantas oportunidades e perderam esse tempo com os filhos. E então, muitos pais gastam o seu tempo longe dos filhos, trabalhando, dizem para dar o melhor, mas depois acabam por perder o essencial. Muitas crianças também não sabem esperar, não percebem que as coisas não se compram simplesmente, mas que é necessário trabalho, é necessário dinheiro. Posso ouvir amém? Não valorizam, porque têm tudo sem perceber que custa. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, então as pessoas tornam-se inimigas umas das outras. Vou dizer uma coisa que os irmãos não conhecem, mas muitos irmãos tornam-se inimigos por causa da herança. Por causa da sociedade. Eu não vou perguntar, mas acho que todos nós aqui devemos ter um caso assim. Nem família, bem distante de nós. Mas todos temos. Porquê? Porque as pessoas nesta terra estão consumidas com os valores, mas perderam o valor principal, que é o amor, a lealdade, o perdão, o compromisso. Então, quando o materialismo fica acima de tudo numa família, vão-se perdendo valores. A empatia dentro da família também decresce. E perde-se então valores como o perdão, o compromisso, a lealdade. Não seja inimigo da sua família por causa dos bens materiais. Ou não permita que esta ferramenta do inimigo venha para destruir o seu lar. Posso ouvir um amém? Eu sei que, com certeza, nós temos bem de perto tantas situações destas. Mas eu quero dizer-lhes, Jesus traz reconciliação às famílias. Jesus traz reconciliação às casas. Podem pôr, por favor, Jeremias 29:11, eu vou terminar. E a Bíblia diz que Deus tem planos de paz e não de mal para os seus filhos. Quantos desejam a paz? Quantos desejam ter paz? Diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Outras traduções dizem os planos. Mas aquilo que Deus planeou, aquilo que Deus pensa para nós, são pensamentos de paz e não de mal. Sabe, eu acho que paz, eu perguntei, quantos querem paz? Eu acho que paz é daquelas coisas que todos nós desejamos, sim? Mas muitas vezes não a alcançamos necessariamente. E Jesus disse algo interessante sobre a paz. Ele disse, eu dou-vos a minha paz vos dou. Mas eu não vos vou dá-la como o mundo a dá. Então há uma espécie de paz que o mundo aparentemente dá. Não vos la dou como o mundo dá. Então há como algo que o mundo transparece, ou parece, aliás, que dá paz. Mas Jesus disse, eu dou-vos a minha paz vos dou. Há uma paz específica que vem de Jesus. Essa é aquela paz em que os planos, os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Qual paz? A paz dele. O que é que Deus deseja para o seu lar? A paz de Deus. Não uma paz como o mundo aparentemente dá. Não uma paz como o mundo aparentemente mostra que é paz. Mas uma paz que vem diretamente do céu para si. E talvez você hoje esteja aqui e a sua família não está em paz por algum motivo. Por uma enfermidade, por um problema financeiro, por uma herança, por qualquer coisa que o inimigo tem trazido à sua vida. Uma ferramenta que o inimigo tem trazido à sua vida para provocar discórdia no seu lar. Mas Jesus, Ele traz essa paz. Essa paz, infelizmente, não há em muitas casas. E porquê que não há essa paz nas casas? Porque não conhecem os planos de Deus. Porque a Bíblia diz que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então porquê que às vezes nós não vivemos essa paz? Porque nós não conhecemos os planos de Deus. Como não conhecemos os planos e os pensamentos de Deus, não há paz em nosso lar. Você e eu precisamos de conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos de viver o que Deus tem para a nossa vida, para que realmente essa paz que excede todo o entendimento possa estar no nosso lar. Amém? Preste bem atenção se estes valores distorcidos do mundo estão a entrar na sua casa. Malaquias capítulo 4, versículo 6, por favor, podem subir. Malaquias 4, 6. Diz, e converterá o coração dos filhos
E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida, sabe? Deus quer essa paz, essa reconciliação. Por isso ele fala de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Proclama essa promessa na sua vida. Se há algo na sua casa, se há um desentendimento, se há algo que não está bem, comece a dizer esta promessa. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com Jesus, toda a inimizade, que é uma obra da carne, sai das nossas casas. Declaramos que o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, está a brotar em cada um de nós, dentro dos nossos lares. Veja o que é que diz Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Gálatas 5, 19. Os irmãos podem ficar de pé. Gálatas 5, 19. Ponham a parte do fruto do Espírito, então. Por favor. É mais à frente. Que há obras da carne, certo? Coisas que nós também produzimos. Mas diz o versículo 22. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a manifestação do Espírito Santo habitar em nós, e agora eu vou colocar na nossa casa, a manifestação do Espírito Santo habitar na nossa casa, na nossa família, é esta. Quando o Espírito Santo está no nosso lar, traz amor, traz gozo, traz paz, traz longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança fala-nos de domínio próprio, fala-nos de disciplina, como eu dizia há pouco. Então, escute isto, mas o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Quando Jesus vem habitar na nossa vida, quando Jesus vem ser o Senhor da nossa vida, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a ser confrontados com o nosso pecado, quando nós começamos a dizer, Jesus, eu não quero mais isto na minha vida. Quando a nossa vida produzia aquelas obras da carne que nós estávamos a ver no versículo 19, 20, quando a nossa vida produz essas obras, mas nós começamos a dizer, não, Espírito Santo, tu habitas em mim, eu quero produzir outro fruto. Eu quero produzir outras coisas em mim. Então o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós a ser manifesto. Eu quero dizer, quando o Espírito Santo está no seu lar, está na sua casa, e você pode dizer, mas não somos todos convertidos lá em casa, nem todos ainda são cristãos, ok? Mas há um fruto que tem que sair de si, amém? Que é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, quantos são filhos de Deus? Filhos e filhas de Deus aqui nesta noite. Estão cá muitos? Se nós somos filhos, nós produzimos esse fruto dentro de nós. E o que é esse fruto? Produzimos amor. Se o nosso lar já todos são crentes, tem que haver amor na nossa casa. Mas nem todos são. Então esse amor tem que brotar de si primeiro. Amor, há uma alegria, há um gozo, há uma satisfação em estarmos juntos. Há paz, diga comigo, paz. Esta paz não é aquela paz que o mundo dá, mas é a paz que provém do Espírito Santo. É aquela paz que a Bíblia diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Veja esta palavra, excede o entendimento, significa que é uma paz que ninguém vai compreender. É quando tudo está errado e você ainda consegue dizer, não, o meu Deus é aquele Deus que não perde batalhas. Sim, mas tu não estás a ver que a tua família está a desmoronar. Olha, eu não sei nada sobre esse assunto. Eu só sei que o meu Deus nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a minha que ele vai perder. Sim, mas não vês que o teu marido cada vez está mais longe dos caminhos de Deus? Eu não quero saber sobre isso. Eu quero saber que eu sirvo a um Deus de amor, de paz, de alegria, de gozo, de vitória. Sim, mas tu não vês que a minha esposa, ela está magoada com muitas coisas e está longe dos caminhos de Deus e nunca vai querer. A minha filha, o meu filho estão longe dos caminhos de Deus. Sabe o que eu lhe vou dizer? Não ouça tudo. Não fale tudo. Guarda o seu coração, levanta as suas mãos e diga, tu és o meu Deus de paz. Em ti eu vou descansar. Em ti eu vou confiar.
Na minha casa produz amor. Na minha casa produz gozo. O Espírito Santo na minha casa produz paz, longanimidade, paciência. Na minha casa há paciência para esperar. Na minha casa há benignidade. Não fazemos mal uns aos outros de forma consciente. Não fazemos as coisas por mal. Somos bons mesmo com quem nos faz mal. Posso ouvir um amém? Somos benignos. Benignidade quer dizer que eu não faço por malignidade. Malignidade, nós sabemos que o maligno é uma coisa que é má, certo? Não vou dar exemplos, mas quando você ouve que esta determinada doença é maligna, você sabe que não é coisa boa. Mas quando é benigna, você diz, ops, pronto, há aqui alguma coisa que, certo ou não? Benignidade significa quando há benignidade no seu lar, em si, quer dizer que você não está a maquinar em fazer mal ao próximo. Você não está a maquinar em fazer mal à sua família. Você não maquina mal contra ninguém. Você é benigno. Diz bondade. Há bondade no nosso lar. Somos bons uns com os outros, bondosos uns com os outros, não só na nossa família, mas extravasa a família de Deus também. Posso ouvir o amém? Tudo o que nós falamos de famílias com vida, irmão, escute isto. Se a sua família é uma família sacerdotal, isso se estende ao resto da igreja, porque a igreja é constituída por famílias. A igreja é uma família cheia de famílias. E todas as famílias têm as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas fortalezas, e é isso que nos torna tão especiais. É isso que torna a igreja especial, porque a igreja é um conjunto de famílias. Às vezes um pouco tortas, sim ou não? Às vezes um pouco com uma coisa ali ou outra para arranjar, mas quando Jesus está reinando, este fruto começa a produzir-se em nós. A fé, diga comigo, no meu lar, na minha casa. A minha casa é uma casa de fé, uma casa de esperança, uma casa que não se deixa vencer pelas dificuldades. Os nossos filhos entendem que não estamos a passar por uma boa situação, mas eles têm fé. E sabe, deixa-me dar-lhe só aqui um parênteses. Nada do que nós fazemos aos nossos filhos, ou o exemplo que nós lhes damos, mais do que as palavras, o exemplo que nós lhes damos, as coisas que eles ouvem de nós, elas dão o seu fruto. Há uns tempos atrás há uns dias atrás, nós estávamos a orar no quarto, como fazemos sempre com as meninas antes de dormirem, e cada um ora entre os três. A Nisso só faz barulho. Mas estávamos a orar e a Esther orou de uma maneira, não vou dizer o que ela orou, porque é um pedido familiar, é uma coisa que oramos juntos, mas ela orou e orou muito bem sobre esse assunto, e no final ela disse, já temos em nome de Jesus. E eu fiquei assim, já temos? Isso é uma coisa muito à frente, já sabes dizer já temos? Ela estava a dizer, é aquilo que ela ouve, que nós terminamos a oração a dizer, obrigada Pai, já é nosso no nome de Jesus. Então para ela diz, já temos no nome de Jesus. É uma casa de fé. Diga comigo, fé. A minha casa é uma casa de fé. Agora deixa-me dizer uma coisa, você diz assim, eu estou a dizer isto, mas ainda não é bem a minha realidade. Continuo a dizer, a minha casa é uma casa de fé, é uma casa de esperança. Não nos deixamos abater pelos problemas, não nos deixamos abater pelas circunstâncias negativas, não deixamos abater pela enfermidade, não deixamos abater por qualquer coisa que o inimigo queira vir bater à porta. Nós vamos levantar-nos como família e declarar que nós somos uma casa de fé. Porque em nós produz esse fruto em nós, essa manifestação do Espírito Santo. Também é uma casa de mansidão. Essa é uma manifestação que temos que ir treinando todos os dias. Diga assim comigo, ira, vai embora da minha casa. Pronto, essa forma de vocês falarem, de eu entender que vocês são super calmos e mansinhos, isso é bom. Mas diga assim, de uma forma mais, diga assim, ira, dissensões, guerras, conflitos, gritarias. Nós não vamos ler as obras da carne, mas uma delas é a gritaria. Ups. Então diga lá comigo, gritarias, no nome de Jesus,
fora da minha casa. A minha casa é uma casa em que se produz o fruto da mansidão. Amém? E o último é temperança, domínio próprio. Nossa casa é uma casa disciplinada. É uma casa em que há regras, em que todos cumprem. É uma casa de ordem. É uma casa temperada, equilibrada. Diga comigo, a minha casa é uma casa equilibrada. Há tempo para tudo. Para comer, para estudar, para orar, para dormir, para brincar, para trabalhar. Há tempo para tudo. É uma casa equilibrada. Posso ouvir um amém? Eu creio, se os irmãos levarem esta palavra em vosso coração e se aplicarem cada um destes princípios que falamos e estiverem atentos e vigilantes e disserem, eu não vou deixar que algumas ferramentas que o inimigo usa entrem na minha casa, vamos sair todos mais que vencedores. Amém?